Queridos, o tema da mensagem é: sejam firmes e constantes. O texto lido, 1 Coríntios 15, 51 a 58. Quinta-feira passada, o último culto de doutrina, Deus trouxe ao nosso coração a mensagem lá em João capítulo 9, do versículo 1 a 4, com ênfase no verso 4, na frase que diz: trabalhai enquanto é dia. E o Espírito Santo falou aos nossos corações, e a igreja se envolveu na obra do Nordeste para Cristo. Eu fiquei observando o número expressivo de irmãos à noite na cruzada, de manhã cooperando lá no colégio, no trabalho social, e louvei a Deus. Os irmãos entenderam, e Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Aleluia. Eu fiquei justamente pensando: Senhor, me concede uma palavra que venha aos nossos corações a respeito dessa continuidade, né? Porque quando de repente passa um trabalho, é como se a gente, ufa, graças a Deus, né? Terminou, fizemos o que nós tínhamos que fazer, a igreja trabalhou, foi uma bênção, mas a obra não para, queridos. Aqui não é o nosso descanso, glória a Deus. Nós estamos numa batalha contínua. A batalha contra o nosso inimigo, que não são os nossos semelhantes, né? Que o inimigo é o diabo, que nós sabemos muito bem. Ela não tem trégua, não tem trégua. Então continuemos firmes, glória a Deus. Um alvo, já vi até essa expressão, né? Na batalha, um alvo parado, né? É fácil de ser atingido, mas um alvo em movimento é diferente. Assim é na vida cristã. O crente parado, desanimado, ele se torna um alvo fácil de ser atingido pelo inimigo. Mas o crente que está em movimento, o crente que ora, o crente que serve a Deus, o crente que trabalha para Jesus, o inimigo não vai atingi-lo não, glória a Deus. Então, firmeza e constância, né? Sejam firmes e constantes é o tema, glória a Deus, da mensagem. E eu começo dizendo aqui na introdução o seguinte: firmeza e constância em Deus e na sua obra são virtudes indispensáveis para uma vida cristã. Diga comigo: salutar, frutífera e vitoriosa. Firmeza e constância em Deus e na sua obra são virtudes indispensáveis para uma vida cristã saudável, frutífera e vitoriosa. A falta dessas qualidades é a razão de um cristianismo estéril. Essas duas qualidades aqui, firmeza e constância. Faltando firmeza em Deus, faltando constância em Deus e na sua obra, o nosso cristianismo, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus vai ser estéril, fria e indiferente. Então não pode faltar constância, não pode faltar firmeza, amém? A falta dessas qualidades não só torna o nosso cristianismo frio, estéril e indiferente, como também inviabiliza o cumprimento do plano de Deus em nossas vidas, queridos. Deus tem projeto para cada vida, Deus quer usar cada um de nós na sua obra, mas para isso precisamos ser firmes e constantes. Digam: firmes e constantes. Firme, como foi cantado, né? Foi sim, não foi, Júnior? Firme, firme. Glória a Deus. Firmes, firmes, né? Glória a Deus. Então, firmes. Deus nos chamou para seu reino. Deus nos selou com seu Santo Espírito. Deus nos comissionou para sermos seus mensageiros e embaixadores. Sabe o que é um embaixador? É um representante maior do chefe de um estado junto de outro estado. Resumindo, glória a Deus, nós somos cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, glória a Deus. Somos representantes do chefe maior, do nosso chefe todo-poderoso, do nosso Deus nessa terra, aleluia. Veja que privilégio, queridos. E eu digo então, a firmeza e a constância em Cristo, e a busca de sermos sempre produtivos em sua obra, deve ser o nosso alvo permanente, algo que deve fluir do coração como fruto de nosso amor a Deus e do reconhecimento da obra de Cristo por todos nós. A firmeza e a constância e a busca de ser sempre produtivo, sempre abundante na obra de Deus, deve ser algo que devemos perseguir como uma meta. Eu não posso parar, eu tenho que ser firme,
Eu não posso me dar o direito de me acomodar na obra de Deus, no serviço do Mestre. Deus me chamou, glória a Deus. Entenda, queridos, e eu vou explicar daqui a pouco esse tripé indispensável para nós termos essa vida produtiva no reino de Deus. Então, quando se fala em produtivo e envolvido no reino, entenda, você não se dá o direito de viver uma vida cristã indiferente. Irmãos, somos filhos que devemos obedecer o Pai, somos servos que devemos atender às orientações, às ordenanças, os imperativos daquele que é o nosso Senhor. Glória a Deus. O contexto, querida igreja, em que Paulo faz essa afirmação, nos revela algumas razões que devem nos motivar a cultivar essas virtudes, essas duas. Quais são elas? Firmeza e constância. Diga, firmeza e constância. Até porque sem elas sucumbiremos e ficaremos para trás nos desertos da vida. Sem ela, ou seja, sem firmeza e constância, não resistiremos às lutas e batalhas na caminhada. Sem firmeza e constância, não atravessaremos o Jordão e não entraremos na Canaã celestial. Amém, irmãos? Entenda, Deus é aquele que te fortalece, Deus é aquele que te cinge, aleluia. Deus é aquele que te capacita, Deus é aquele que está contigo, comigo, Deus é aquele que está conosco, glória ao nome dEle, para podermos marchar e triunfar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então, queridos, a mensagem vai girar em torno dessas três afirmações. Primeiro, sejam firmes e constantes. A segunda, sempre abundantes na obra do Senhor. E a terceira, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar algumas razões que Paulo apresenta para que nós sejamos firmes e constantes. No capítulo 15, você lendo o capítulo 15, é o chamado capítulo da ressurreição, que Paulo vai então fazer uma apresentação, uma defesa, uma argumentação gloriosa, né, inspirada. E eu lendo esse texto, quando Paulo termina no último verso, no 58, ele diz como? Portanto, né? Logo, ou seja, a partir de tudo que ele vinha dizendo, ele conclui dizendo, portanto, por causa de tudo isso que eu falei, pelas razões que eu descrevi, sejam firmes e constantes. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, eu então pontuei aqui algumas dessas razões para que nós sejamos firmes e constantes. Vai ter situações na caminhada que vai tentar abalar a tua fé, a tua constância, é verdade. Você vai passar situações que você vai estar só a graça e a misericórdia, situações que virão para querer te desanimar, te desestabilizar. Afinal, é batalha, é batalha. Mas a partir dessas razões, você vai guardá-las no seu coração, refleti-las, e você nunca vai encontrar um motivo, uma justificativa para que você pare na caminhada. Afinal, Ele te salvou, Ele te chamou, glória a Deus, Ele te designou para um projeto muito lindo, muito especial, glória a Deus. Ele tem um propósito maior nas nossas vidas, queridos, glória a Deus. Ele quer que um dia todos nós estejamos com Ele, no reino dEle, aleluia. Jesus fala em João capítulo 14, sobre vir buscar, não se turbe o vosso coração, né? Sobre vir buscar os seus, quando diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, não é assim? Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar, eu virei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o desejo de Jesus, que nós possamos estar aonde Ele está. Onde é que Jesus está? No céu de glória,
Aleluia! E Ele quer que nós também um dia cheguemos lá. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança, querido irmão? Então seja firme e constante. Glória a Deus. Então vamos ver as razões que Paulo cita no capítulo 15. Ele pontua, glória a Deus, pelas quais devemos nos manter firmes e constantes. Primeira razão é que, e a principal, essa é a fundamental. Sem essa razão, as demais não teriam motivos de ser, não teriam razões de serem motivos para que nós nos mantivéssemos firmes e constantes. A primeira está no versículo 20 do capítulo 15. Ele diz assim no versículo 20 do capítulo 15: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! Jesus ressuscitou dentre os mortos, e essa é a razão primordial, essa é a razão prioritária, fundamental, pela qual devemos ser firmes e constantes. Nós não servimos e não seguimos a um Deus morto, não seguimos a Baal, não seguimos aos astarotes da vida, não seguimos, enfim, a um Deus que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, não é assim? Não seguimos a um Deus que precisa ser levado, não, nós seguimos a um Deus que nos leva, a um Deus que nos conduz, a um Deus que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece, tudo pode. Glória a Deus, porque Ele é vivo. Aleluia! O nosso Jesus venceu a morte, triunfou sobre a morte, ressuscitou dos mortos. Aleluia! Em Apocalipse 1, 17 e 18 diz: não temas. João teve a visão do Cristo glorioso, glorificado, ressuscitado. Ele caiu diante dele como morto, e ele então ouviu a voz que dizia: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o seu Cristo, esse é o nosso Cristo, o Cristo vivo que triunfou sobre a morte. Portanto, seja firme e constante, porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Porque Jesus ressuscitou. Só esse motivo já seria suficiente. Mas justamente porque Ele ressuscitou, nós também, acompanhando o que Paulo vai descrevendo, eu posso afirmar que a nossa pregação, aquilo que falamos a respeito desse Cristo, e a nossa fé, a fé que temos nele, não são vãs. Seja firme e constante, porque aquilo que você fala sobre Jesus não é vão, é verdadeiro. Se estiver conforme a palavra, é verdadeiro. A sua fé nesse Jesus não é uma fé vã, é uma fé genuína, porque você crê num Cristo vivo. Nós não cremos em um mito, para muitos é um mito, não é uma lenda, é um Cristo vivo. Nós tivemos uma experiência com Ele, Ele mudou a nossa vida. Aleluia! Ele mudou e continua mudando, Ele transformou e continua transformando, porque Ele está vivo. Paulo vai dizer assim, olha só, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Por isso que eu fui logo no 20, que fala da ressurreição de Cristo, né? que é, digamos assim, o ponto maior dessa descrição, essa afirmação categórica, porque a partir dela, quando Paulo fala de forma negativa, ele vem falando antes, se Cristo não ressuscitou, depois ele afirma, né? Aí eu pensando aqui na palavra, eu trago então, a partir dessa, digamos assim, dessa ordem, primeiro afirmando, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, eu posso então dizer, nossa pregação e a nossa fé nele não são vãs. Aleluia! Podemos então, à semelhança de Pedro e João, também dizer: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus! Eles viram e ouviram, porque eles viram Cristo ressuscitado, e viram e ouviram quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles viram Jesus subindo, né? E aí ouviram quando os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus, que dentre vós está sendo assunto aos céus, Ele há de vir, assim como para os céus vistes ir. Eles ouviram,
da promessa de Jesus, diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, eles viram, eles ouviram e tiveram a experiência. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas nós, pelos olhos da fé, contemplamos um Jesus vivo. A experiência vivida pelos discípulos em Pentecostes, naquele glorioso dia, está registrado em Atos 2, quando a promessa, 10 dias depois da assunção de Cristo, o Espírito veio, desceu sobre os apóstolos e sobre aqueles 120 discípulos que estavam ali. Aquela promessa se cumpriu na minha vida, aquela promessa tem se cumprido na vida de milhares e milhares. Glória a Deus. Recebemos o Espírito Santo, fomos revestidos com o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Logo podemos dizer, nós podemos dizer, a semelhança deles, né? Não da mesma forma, mas com convicção de fé, nós não podemos deixar de falar do que temos visto. Temos visto Jesus fazer maravilhas, não temos visto Ele encarnado, mas temos visto a obra dele sendo realizada nas nossas vidas. Ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele liberta, ele transforma. Glória a Deus, nós temos visto isso e não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Temos ouvido palavras maravilhosas, gloriosas, edificantes, não é verdade? Palavras que nos alegram. Por quê? Porque são palavras de um Deus vivo, de um Cristo vivo. Bendito seja Deus. Terceiro, nossos pecados verdadeiramente foram perdoados. Se Cristo não ressuscitou, verso 17, além da nossa fé ser vã, ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas ele ressuscitou, não é verdade? Se Cristo não houvera ressuscitado, nossa fé era vã. Estávamos crendo em uma inverdade, né? Em uma mentira, crendo e pregando algo que não era real. Mas ele ressuscitou. Então a premissa é essa: ele ressuscitou e está vivo. Porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, os nossos pecados verdadeiramente foram perdoados. Não permanecemos escravos do pecado, embora sendo pecadores, somos pecadores redimidos, pecadores lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia! A sua obra foi efetiva em nossa vida. Glória a Deus, bendito seja o nome dele. Essa seria a nossa triste realidade se Jesus não tivesse ressuscitado, ou seja, estaríamos ainda mortos em delitos e pecados, mas ele ressuscitou, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Por que que essa obra aconteceu em nossa vida? Porque fomos convencidos pelo Espírito, porque nos rendemos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque seguimos a Ele como seus discípulos, aleluia, porque andamos com Ele dia a dia, sentimos a presença dEle, nos alegramos nele. Louvado seja Deus, não estamos mais sob o domínio do diabo, oprimidos pelo diabo, enfim, não somos mais escravos do pecado, somos servos da justiça, servos de Cristo, libertos do pecado, porque Jesus está vivo, igreja. Glória a Deus. Você foi perdoado. Glória a Deus. Outra razão para sermos firmes e constantes: aqueles que morreram em Cristo estão guardados, não estão perdidos. Quem não tem esperança e não crê num Cristo vivo, ressurreto, morreu, acabou, ou fica criando conceitos, né? Conceitos. E aí tem aí essa diversidade aí de entendimentos, de encarnação, né? E outras coisas semelhantes. Outros também não creem em nada, creem na aniquilação. Morreu, acabou-se, é só isso mesmo que a gente tem, devemos nos conformar e viver a vida, aproveitar, como dizem, né? O máximo que puder da vida, porque a gente morre e se acaba. Alguns pensam assim. Então Paulo diz no verso 18: e os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, realmente estava perdido, acabou, né? Era tudo só uma ficção, uma história criada a partir da ideia da cabeça de um revolucionário que veio a essa terra e criou essa história, e que morreu e que ressuscitou. Mas ele ressuscitou, igreja. Glória a Deus. E porque ele ressuscitou, nós podemos cantar aquele louvor que sempre cantamos: porque ele vive, posso crer no amanhã,
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã, não precisamos ter medo da morte. Os que morreram em Cristo não estão perdidos, porque Ele ressuscitou, aleluia. Os que morreram em Cristo estão guardados, glória a Deus, e nós temos a esperança de rever seu papai, sua mamãe que se foi. Nós temos a esperança desse reencontro, embora não teremos mais vínculos, né? Esses vínculos afetivos, familiares. Se morreu em Cristo, vamos revê-los. E aí, naquele dia nós vamos, Deus é quem vai então nos conceder, se assim Ele quiser, porque na verdade seremos todos uma só família. Lá não terá mais esse vínculo, e é um mistério que só a eternidade vai revelar, mas com certeza será muito melhor do que aqui. Se aqui você é feliz pela família que tem, glória a Deus, mas teremos lá uma só família no seu reino, todos irmãos, servindo a Deus para todos sempre, aleluia. Os mortos em Cristo estão guardados, e Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que dormem em Jesus, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele, glória a Deus. O Senhor descerá do céu e a trombeta soará, glória a Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos por ocasião da vinda dele serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sejam firmes e constantes, glória a Deus, porque a morte não é o fim, é uma passagem para uma vida gloriosa na eternidade com Deus. Uma outra razão que Paulo elenca, pontua aqui, é que nós teremos um corpo incorruptível e imortal. Vamos ressuscitar, mas como vamos ressuscitar? E em que corpo vamos ressuscitar? Versículo 53 diz: porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo que adoece, esse corpo que envelhece, que enruga, que cai cabelo, que o cabelo fica branco, que os dentes caem, né? Aconteceu já com alguns meus aqui. Enfim, esse corpo que se corrompe. Viemos do pó e vamos voltar para o pó, mas nós teremos um corpo incorruptível, imortal, aleluia. Isso por quê? Porque Ele ressuscitou dos mortos, aleluia. E porque Ele ressuscitou dos mortos, glória a Deus, nós também ressuscitaremos, bendito seja Deus. E em 1 João 3 diz, 1 João capítulo 3 versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, glória a Deus. Teremos um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, não igual, mas semelhante ao corpo de Jesus. Teremos um corpo imortal, semelhante ao corpo de Jesus. Que maravilha, igreja! Essa é a nossa esperança, porque Ele ressuscitou dos mortos, glória a Deus, porque Ele venceu a morte. Sejamos firmes e constantes. E a última razão que eu coloco aqui é que Jesus Cristo nos garante essas vitórias. Verso 57, Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, queridos, por sua morte e ressurreição, nos garante a vitória, diga, sobre a morte, sobre o engano religioso, sobre a condenação, sobre a desesperança, sobre a corrupção da matéria. Aleluia, somente nele somos mais do que vencedores, somente em Cristo nós somos mais do que vencedores. Venceremos a morte porque Ele venceu a morte. Eu coloquei o engano religioso porque a nossa pregação não é vã, não é ilusória, é verdadeira, e a nossa fé é verdadeira.
venceremos a condenação, porque nossos pecados foram perdoados, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Venceremos a desesperança, porque a morte não é o fim. Os que morreram em Cristo não estão perdidos, estão guardados. Então nós podemos crer no amanhã, aleluia. E venceremos a corrupção da matéria, porque teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, e Jesus nos garante essas vitórias. Por tudo isso que eu descrevi, sejamos firmes e constantes, igreja. Sejamos firmes e constantes, amados. Não pare, não retroceda, avance, caminhe, trabalhe com alegria na obra do Mestre, glória a Deus. E eu quero agora, queridos, eu falei que a mensagem se dividia nessas 3 afirmações: sejam firmes e constantes, e eu apresentei os motivos para que nós sejamos firmes e constantes. Mas ele diz mais: sempre abundantes na obra do Senhor. Não é apenas ser firme, está ali, daqui não saio, estou convicto, né, de onde eu vim, aonde eu estou, a quem eu estou servindo, né? Amém? Glória a Deus. Seja firme e constante. Mas ele diz mais: sejam sempre abundantes na obra do Senhor. E aí pode acontecer que no decorrer, a gente até por convicção permaneça ali na igreja, permaneça firme, confessando Jesus, professando a fé nele, crendo nas verdades dele, mas de repente está faltando essa outra parte, ser uma realidade, abundante na obra do Senhor, frutífero na obra do Senhor, produtivo na obra do Senhor. É possível ser firme e constante e não ser produtivo, quando essa firmeza e constância não vem associada a esses 3 pilares que eu vou descrever. Veja bem o que eu estou dizendo. É possível estar firme e constante como alguém que está na igreja há 20, 30, 40 anos, está ali, está firme. Alguém, rapaz, esse irmão, um crente antigo, nunca se desviou, nunca se afastou, mas por alguma razão ele não tem sido um crente abundante na obra do Senhor, ele não tem sido um crente frutífero na obra do Senhor. Por que será? E aí vem então essa palavra que o Espírito Santo traz ao teu coração, ao meu coração, porque Deus nos quer firmes e constantes, sim, mas também nos quer sempre abundantes na obra do Senhor, glória a Deus, amém? E eu digo o seguinte: a fé, a palavra de Deus e a oração são os 3 pilares essenciais nos quais devemos ser firmes e constantes para sermos sempre abundantes na obra do Senhor. Você é firme e constante, amém, está na igreja, mas tem que ser firme e constante ao estar na igreja, na fé, firme e constante na fé, na verdadeira fé, tem que ser firme e constante na palavra de Deus, e tem que ser firme e constante na oração. Se você for firme e constante nessas 3 áreas, você vai ser abundante na obra do Senhor, aleluia. Entendeu agora? Porque algumas pessoas estão firmes e constantes, mas não são abundantes, atuantes e operantes. Falta fé, falta palavra, falta oração. Se faltar isso, meu amado, feliz aqueles que ainda permanecem, feliz aqueles que ainda estão na casa, ouvindo, glória a Deus, que estão tendo a oportunidade de serem renovados, estão tendo a oportunidade de serem tocados pelo Espírito Santo, glória a Deus. Portanto, diga comigo: fé, palavra de Deus e oração. Amém. São os 3 pilares essenciais. A respeito da fé, eu digo assim: a firmeza na fé nos levará a vencer o mundo, a carne e o diabo. O mundo, 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa aleluia. Veja a importância da fé, dessa convicção, dessa fé, que você está seguindo a verdade, seguindo um Deus vivo, glória a Deus. Essa convicção de fé que você tem no seu coração: eu creio em Jesus, eu creio em tudo que Ele disse, eu me submeto. É essa fé que é operosa, essa fé que gera obras, essa fé viva, glória a Deus, que nos faz vencer o mundo. Mas a fé também nos faz vencer a carne. Hebreus 11, 24, 25 diz assim: pela fé
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aleluia! A fé que Moisés tinha em Deus fez com que ele abrisse mão dos prazeres transitórios do Egito, do gozo do pecado que as riquezas do Egito, da sua posição, podia lhe proporcionar. A fé firme e verdadeira que ele tinha em Deus fez ele abrir mão. Obrigado, irmão. Fez ele abrir mão dessas coisas. Assim também é o crente que tem uma fé legítima, verdadeira, fundamentada na palavra. Ele vence o mundo, ele vence as tentações e os ímpetos carnais, aleluia, porque ele prefere se manter firme, honrando a Deus, servindo a Ele com fidelidade, do que desfrutar provisoriamente ali do prazer que o pecado pode proporcionar, e o pecado leva à morte. Mas a fé também, essa firmeza na fé, nos levará a vencer o diabo. 1 Pedro 5,9, a parte A diz, né? O qual resisti firmes na fé, aleluia, ao qual resisti firmes na fé, se referindo aí, nesse contexto, nessa batalha espiritual, ao diabo. Ele anda ao derredor, bramando como leão, mas firmes na fé, com o capacete da fé, resistindo ele firme na fé, ele não prevalecerá. O mundo e a carne e o diabo são inimigos, estão constantemente tentando nos tirar da presença de Deus, para que nós não sejamos firmes e constantes. Muitos perdem a constância e a firmeza, porque cedem para o mundo, para a carne, para o diabo, cedem e se deixam dominar por isso, queridos. O crente luta, às vezes ele tropeça, mas ele está firme na fé, mas ele quer se manter firme e constante com o Senhor, e essa firmeza na fé faz com que ele sempre esteja lá, sem abrir mão, glória a Deus, servindo a Jesus com qualidade, servindo a Jesus dando o seu melhor. Mas para isso, além da fé, que é importante, nós temos o que mais? A palavra de Deus. A firmeza na palavra nos manterá de pé, mesmo diante dos vendavais que a vida trouxer. Quem não conhece o final do Sermão do Monte, quando Jesus diz: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, bateram os ventos, bateram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. A rocha é tudo aquilo que Jesus ensinou, a palavra de Jesus, aleluia. Nós estando com a nossa vida alicerçada, fundamentada na verdade da revelação divina, da palavra de Deus, vem a chuva, provações divinas, vem os ventos, né? Problemas interpessoais, vem os rios, águas que vem de baixo e bate com ímpeto. Muitas vezes as forças do mal são aqui metáforas, nós podemos dizer, né? Prova de Deus, prova muitas vezes nos relacionamentos uns com os outros, ação do diabo que se levanta ferozmente contra nós, mas estando com a vida firmada na palavra, na rocha, aleluia, nossa casa não cai, e nós vamos nos manter firmes e constantes. Entenda o que o Espírito Santo está falando para você nesta noite, querido irmão, querida irmã. E a oração, a firmeza na oração nos levará a uma vida de intimidade com Deus. E eu cito aqui Jeremias 29:13, que diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Dois textos que falam de oração, do filho que se aproxima do pai, glória a Deus, e ao buscar o pai deve ser de todo o coração, com todo o anelo e desejo, aleluia. E o pai promete que o filho, quando clama, ele responde, ele anuncia coisas grandes. O que é isso? Em outras palavras, crente que busca a Deus, crente que conserva uma vida de oração, aleluia, e cultiva, melhor dizendo, é um crente que vai desenvolver uma vida de intimidade com Deus, aleluia. E firmado nessa vida de intimidade com Deus, ele vai se manter firme e constante, aleluia. Então eu digo, se formos firmes e constantes nesses três pilares, certamente seremos abundantes e prósperos e frutíferos na obra de Deus.
Então, nesse ponto aqui, eu não estou apenas dizendo que devemos ser firmes e constantes, como foi falado no ponto anterior, mas sempre abundantes. E aí, se formos firmes e constantes na fé, na palavra e na oração, inevitavelmente seremos abundantes na obra de Deus. Aleluia! Vencendo o mundo, a carne, o diabo, as lutas e provas da vida, o pecado, e tendo intimidade com Deus, seremos cheios do Espírito Santo e com certeza nós seremos crentes abundantes, sempre abundantes, aleluia, plenos para a glória de Deus, árvores frutíferas para louvor e glória do Senhor. Quem diz amém? Amém. Sejam firmes e constantes, porque Jesus ressuscitou. Nossa fé e pregação não são vãs, não é verdade? O que mais? Sejam firmes e constantes. Não, diga a primeira parte. Eu pontuei aqui os motivos por que temos que ser firmes e constantes. Primeiro, porque Jesus ressuscitou, porque nossa fé e nossa pregação não é vã. Nossos pecados foram verdadeiramente perdoados. Os que morreram em Cristo estão guardados e não perdidos. Teremos um corpo incorruptível e imortal. Glória a Deus, e Jesus nos garante essa vitória. Sejamos então firmes e constantes, mas também sempre abundantes. E para sermos sempre abundantes, precisamos de quê? Fé, palavra de Deus e oração. E a última parte da mensagem: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu encerro, queridos, dizendo 3 privilégios daqueles que forem firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Aleluia. 3 privilégios aqueles que forem firmes e constantes e sempre abundantes. Diga comigo: viveremos aqui na terra a vida plena que Jesus prometeu. João 10,10 diz: o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância ou com abundância. Muitos servos e servas de Deus não desfrutam dessa vida abundante, porque falta agregar a firmeza e a constância. Quando não tem firmeza e constância, não vai ter vida abundante, não vai ser sempre abundante. Quando tem firmeza e constância, tem que agregar essas 3 virtudes: a fé, a palavra, a oração. Glória a Deus. E uma vez agregando a fé, a palavra e a oração, você vai ser sempre abundante. E ao ser sempre abundante na obra do Senhor, aleluia, ele vai então, termina dizendo: porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que você estiver fazendo para Deus, produzindo como fruto dessa relação com Deus, consequentemente vai fluir, aleluia, não será vão. E o privilégio, o primeiro privilégio que o Espírito trouxe ao meu coração é que nós viveremos aqui na terra uma vida plena, abundante, aleluia. Abundância de quê, pastor? De riquezas materiais? Não foi isso que ele prometeu, né? Abundância de quê? De uma vida sem nenhuma enfermidade, saúde plena. Não foi isso que ele prometeu. Alguns dizem isso, né? A teologia da prosperidade propõe isso: o crente não adoece, o crente é para ser rico, o crente é a história do cabeça, não cauda, né? Enfim, comer o melhor da terra. Aí pega o Antigo Testamento, faz umas aplicações fora de contexto, né, irmão Dinaldo? Enfim, mas é a abundância das coisas do alto. Aleluia. Um crente, aleluia, que é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, o seu trabalho não é vão no Senhor, aleluia. O que ele faz para Deus, ele justamente já está fazendo, porque é um crente cheio do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo é cheio da vida de Deus em seu coração. E ao ser cheio da vida de Deus, ele vai viver nessa plenitude, nessa abundância da paz que o mundo não pode receber, mas esse crente tem essa paz. Da alegria que o mundo não pode, mas Jesus disse: tenho dito isso para que a minha alegria se cumpra em vós e a vossa alegria seja completa. Vai ter uma alegria completa. Que tem uns que a felicidade está
na expectativa de repente ganhar na Mega Sena. Teve um cidadão que ganhou agora, mataram ele, né? Em São Paulo. Queria viver a vida normal, comum, muito dinheiro, parece que tocou trombeta, foram lá para roubar, fazer, enfim. Olha só, queridos, muitos colocam a expectativa da felicidade nos bens materiais, nas riquezas. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Onde está o coração de um homem que vive nesses princípios aqui? Está no céu. O nosso coração está no céu, o nosso tesouro está no céu, a nossa alegria vem do céu, aleluia. E quanto mais nós vivemos essa vida firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, mais nós vivemos essa realidade, glória a Deus, da vida abundante que Jesus veio nos dar. Receba a vida abundante, meu amado irmão. Receba mais da vida de Deus na sua vida, no seu coração. Receba alegria. Receba a alegria de Deus, receba a paz de Deus. E aí, evidentemente que muitas vezes vamos ter experiências gloriosas, vamos vivenciar milagres de Deus, vamos vivenciar manifestações extraordinárias de Deus na nossa vida, mas vamos buscar isso, queridos. Muitas vezes buscamos apenas o extraordinário, pelo extraordinário, queremos só o milagre. Não, queiramos viver uma vida cheia de santidade, cheio da verdade da palavra no coração, glória a Deus, cheio da justiça, desse amor santo. Essa é a vida plena, essa é a vida abundante que Jesus veio nos dar, glória a Deus. Seremos semelhantes a Ele aqui na terra, depois ressuscitaremos e teremos um corpo semelhante ao dele, um corpo de glória na eternidade, aleluia. Que privilégio, esse é um privilégio. Nosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Mas também a bênção de Deus, trabalhar para Deus, além de nos proporcionar essas grandes bênçãos que o dinheiro não compra, né? Eu falei agora, cheio da paz, da alegria de Deus, dos dons de Deus, vamos desfrutar do extraordinário de Deus. Além de tudo isso, diz assim também uma outra verdade, um outro privilégio dos que forem firmes e constantes e sempre abundantes na obra: possuiremos o reino celestial. Mateus 25:34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. É uma promessa para os benditos do Pai, é uma promessa, aleluia, para os filhos de Deus, é uma promessa para mim e para você. Vivemos no reino aqui e agora, mas esse reino ainda virá em sua plenitude, glória a Deus. Coexiste o reino de Deus e o reino das trevas. Ainda vivemos nessa tensão desses dois reinos, mas muito em breve Jesus estabelecerá o seu reino de justiça, de verdade e de amor, e os servos e servas de Deus ingressarão nele. Esse é o privilégio daqueles que forem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E por fim, receberemos um galardão. Diga: receberemos um galardão. Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jeremias 31:16 diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena estarmos engajados no projeto dele. Seremos privilegiados, seremos honrados, tudo por sua graça, bondade, amor e misericórdia. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, aleluia. Não é vão. Até um copo com água, Jesus disse que nós dermos a um dos pequeninos, Ele vai dar o galardão nos céus. Tudo que nós propomos fazer para Jesus, façamos para a glória dEle, façamos por amor a Ele, façamos com a motivação certa, que não será vão no Senhor o que fizermos para Ele. Então concluo, queridos, dizendo: Ele começou uma boa obra em nossas vidas, amém? Ele começou uma boa obra em nossa vida. E Ele, por meio do Espírito Santo, quer ir trabalhando nas nossas vidas de tal maneira, e quando nós terminarmos a nossa existência nessa realidade de vida, assim como Paulo, né, possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, aleluia. Ele começou a boa obra.
E no começo, a única coisa que nós fizemos foi dizer sim para Ele, né? Não resistimos ao chamado dEle e nos rendemos a Ele. Aquele dia glorioso da nossa conversão, do nosso encontro, Ele nos atraiu com seu amor e começou uma boa obra. Mas tem toda uma caminhada no deserto da vida, né, irmãos? Tem toda uma jornada a prosseguir, tem uma cruz a levar, aleluia. Mas sempre vai ter o Simão Cirineu do Espírito Santo nos ajudando, trabalhando em nossa vida, trabalhando em nosso caráter. Qual a necessidade de nós estarmos aqui, queridos? Para ouvirmos a palavra, sermos nutridos pela palavra, sermos fortalecidos na palavra, não é verdade? Guardarmos a palavra, os ensinos no coração e crescermos cada dia mais e mais. Ele nos fez cooperadores dele, somos soldados alistados em seu exército, somos lavradores de sua vinha, somos arautos de seu reino para anunciarmos as verdades de sua palavra. Servir a Ele é uma honra, trabalhar para Ele é um privilégio, andar com Ele deve ser sempre um prazer, todos nós devemos ter no coração. Portanto, igreja em Amadeu Furtado, portanto, você que me escuta, me vê agora nessa mensagem, Deus fala contigo, Deus fala conosco, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, aleluia. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você fez para Deus está registrado, mas continue firme e constante. Não somos como o museu vive de passado. Eu sei que tem um momento na caminhada que a gente vai diminuindo, né, irmãos? Deus sabe a potencialidade de cada um, Deus sabe, o que Ele quer é que a sua chama permaneça acesa até o fim, e o que depender dEle, essa chama não vai apagar, aleluia. Ele está com você, Ele é a tua força, Ele é o teu Deus, Ele é quem te renova, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te assiste nos momentos de luta, de dor. Mas você é uma pessoa de fé, você é um servo que está firmado na palavra, você é uma pessoa que entende o valor da oração, e por isso você está firme e constante, e buscando ser sempre abundante na obra do Senhor. E em breve, muito em breve, o nosso Deus maravilhoso enviará o seu Filho Jesus para vir buscar os que são seus, e nós triunfaremos, estaremos para sempre no seu reino, cantando o hino da vitória, louvando e adorando para sempre o nosso Salvador. Vai valer a pena, queridos, vale a pena, sempre valerá a pena, tudo que suportarmos, tudo que renunciarmos, tudo que abrirmos mão dos prazeres desta vida para fazer a vontade de Deus. O nosso maior prazer tem que ser esse, o nosso maior anelo, o nosso maior desejo, o nosso alvo principal tem que ser esse, sempre, queridos, fazer a vontade de Deus, sendo firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, adore ao Senhor, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos aplaudir e glorificar a Jesus, igreja. Amém, amém, aleluia. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Depois o irmão Adinaldo vai fazer a oração conclusiva. E hoje eu vou chamar o irmão Raimundo Fortaleza para impetrar a bênção apostólica. Mas eu quero só avisar, aliás, anunciar. Hoje está aniversariando o irmão Cícero Justino. Deus te abençoe, irmão Cícero. Amanhã, irmão Jocelyn. Ontem foi a Maria das Graças, mas a irmã Teresa sabe quem é essa Maria das Graças? Não consegue, não. Talvez ela está ainda no hall, mas esteja ausente. Sei até que era a irmã Graça, a irmã Graça do Peninha. Quem foi? Teu filho? Hoje? 21 anos que as torres caiu, 21 anos depois. Quando foi? 21 anos que as torres caiu, 21 anos depois. Ah, no dia 11, né? Dia 11 de setembro foi aniversário do Edinaldo Júnior. Edinaldo Júnior, né? Glória a Deus, o caçulinha aí, o bebê. O bebê já está maior do que o pai. Amém. A igreja quer parabenizar o Adinaldo Júnior, dia 11. Irmão Cícero hoje, o Jocélio amanhã. Digamos parabéns. Parabéns aos meus queridos irmãos. O irmão Jocélio vem aqui à frente receber a oração. E o Adinaldo vai orar pelo seu filho, vai orar pelo irmão Jocélio. Se o irmão quiser vir novamente, irmão Cícero pode vir. Já veio domingo, né? Nós oramos por você. E se tiver alguém que queira reconciliar-se com Deus, queira receber uma oração especial aqui,
pode vir, irmão Adinaldo vai fazer aqui algumas considerações, fazer oração, depois o irmão Raimundo Fortaleza vai trazer a bênção apostólica. Deus abençoe, meus irmãos, glória a Jesus, guarde essa palavra no coração. Glória a Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Também estou muito feliz, irmãos, porque a semente que foi plantada, né, não só lá naqueles corações ali, que eu creio que aquela comunidade ali foi impactada, e continua sendo impactada, né, e que nossos corações continuem também fervorosos, sempre servindo ao Senhor, como foi ministrado aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. E desde já, irmãos, está se aproximando, primeiro sábado de dezembro, estaremos ali realizando mais uma festividade, né? Na Casa de Recuperação, Projeto Missionário Neemias. Para quem não conhece ainda, é uma experiência maravilhosa. A conversa fala com a irmã Johnny aí, que já começa a preparar o conjunto, se Deus quiser, de senhora, né? Para estar louvando a Deus. Nós temos até, ano passado foi inédito, né? Foi até gravado. O irmão Israel, né, fez o esforço, e ali nós gravamos todo aquele trabalho que foi realizado ali no ano 2021, e esse ano nós vamos, se Deus quiser, em nome de Jesus, contagem regressiva, nosso grupo, trabalhamos lá, já começamos a trabalhar, e eu sei que vai ser um sábado todinho inteiro, especial na presença do Senhor, no Projeto Missionário Neemias, em nome de Jesus, amém? Oremos e agradecemos ao Senhor. Altíssimo, eterno e soberano Deus, Senhor, sabemos, ó Deus, que a exposição verdadeiramente das Tuas palavras, Senhor, dá luz e ela dá entendimento, Senhor, porque, Senhor, é disso que nós precisamos, entendimento. Entendimento da Tua palavra, é ela que abre o nosso entendimento, Senhor, porque estamos sendo bombardeados, ó Deus, com vãs, Senhor, filosofias, doutrina de demônio, falsos profetas, Senhor, inversão de valores, ó Deus, tem tentado nos intimidar, Senhor, tirar o nosso foco das Tuas verdades, Senhor, mas eu quero Te louvar, Te glorificar, Senhor, porque sabemos que aqui neste lugar, Senhor, temos sido alimentados, Senhor, com um evangelho genuíno, aonde, Senhor, estamos a cada dia mais sendo fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, Senhor. Por isso, Senhor, como eu disse aí uma frase esses dias, Senhor, que os olhos, ó Deus, são inúteis quando a mente é cega. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, que a nossa mente, Senhor, esteja sadia, fortalecida, alimentada sempre pela Tua palavra, para que nós possamos estar sempre preparados, Senhor, para com os ataques do adversário que tenta distorcer as Tuas verdades. Pai, está aqui Teus filhos, Senhor, que estão aqui na frente, Senhor. Deus, Te louvamos, ó Deus, pela vida dos Teus servos, Senhor, por mais um natalício. Continua dando graça, força, sabedoria aos Teus filhos e abençoando, Senhor, eles em cada área de sua vida, em todas as áreas de suas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, fica conosco, nos dá uma noite de paz, um sono reparador, e nos esconde no Teu esconderijo santo, nos dando um retorno de paz para nossos lares. É assim que nós Te pedimos e Te oramos por fé, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. Quem crê assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.